Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Caminho e Verdade para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração antes de iniciar. Feche os seus olhos e ore comigo, para que o Espírito Santo esteja nos orientando e nos abrindo o entendimento para a sua palavra. Amém? Então feche os seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, estamos mais uma vez na Tua presença para Te louvar, para Te glorificar e Te bendizer, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra, que hoje o nosso entendimento esteja aberto e o nosso coração esteja leve para recebermos as Tuas orientações com amor e com alegria, Senhor. Fala conosco hoje e nos mostre aquilo que temos que fazer. Nos conforte, nos tranquilize, nos confronte, nos mostre aquilo que precisamos mudar, Senhor. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. O texto que vamos ler hoje está na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Quem puder, acompanhe lendo a Bíblia, faça as marcações. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 1 ao 5. É uma passagem muito conhecida, mas que se aplica perfeitamente aos nossos dias atuais. Estamos vivendo esses dias e é importante a gente estar sempre lembrando das orientações do apóstolo Paulo. Vamos ler 2 Timóteo 4, de 1 ao 5, diz assim. Na minha versão, é a King James, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, reprove, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichões nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Amém, irmãos. Paulo, escrevendo a sua última carta, preso, antes de morrer, ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, o encorajando a pregar a palavra, o encorajando a seguir com a sã doutrina. Paulo estava preso e escreveu essa carta a esse jovem pastor, dando uma exortação final. Ele sabia que o seu martírio estava próximo. Se a gente continuar lendo aí 2 Timóteo, você vai perceber que ele diz que ele já estava sendo entregue como sacrifício. Paulo sabia que a sua morte se aproximava. Mas mesmo assim ele encaminhou essa carta a Timóteo para o encorajar a continuar pregando a palavra. Essas cartas, irmãos, encaminhadas a Timóteo, são chamadas de cartas pastorais. São cartas que têm mensagens para pessoas que desempenham funções pastorais, para pessoas que desempenham alguma função dentro do ministério. Timóteo sabia a situação que Paulo estava. Ele sabia que Paulo estava preso, por causa do Evangelho. Timóteo sabia sobre os sofrimentos de Paulo. E mesmo assim, o apóstolo Paulo o encoraja ainda. Mesmo assim, o apóstolo Paulo o exorta, encaminha uma carta para isso. Paulo, aqui no texto que acabamos de ler, ele começa exortando Timóteo. Ele diz: conjuro-te, que é a mesma coisa que exorto. Paulo diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Paulo estava deixando claro, irmãos,
que apesar de todo o sofrimento, que apesar de ele estar preso, de todas as dores, que isso não pode abater a pregação da palavra. A pregação da palavra não depende de circunstâncias externas, irmãos. A pregação da palavra não vai depender dos meus problemas e das minhas aflições. A palavra não é minha. A palavra tem de ser pregada. Paulo continua dizendo: instes a tempo ou fora de tempo. Ou seja, pregue a todo momento. Pregue em qualquer situação. Não deixe passar uma oportunidade sem pregar a palavra. Mas não apenas pregue, mas também reprove quem precisa ser reprovado. Não apenas pregue, mas também repreenda quem precisa ser repreendido. Não somente pregue a palavra, mas também exorte com paciência, com longanimidade, com a doutrina correta. É isso que Paulo está falando para Timóteo. É essa a orientação que Paulo está dando ao jovem Timóteo. Paulo está falando para Timóteo que o trabalho dado por Deus de pregar a palavra tem de ser feito. E isso não depende onde nós estamos. Não depende se Paulo está preso. Não depende se Paulo está livre. E essa mensagem não é apenas para Timóteo, irmão. A carta foi escrita para Timóteo. Mas essa mensagem também é para mim. Essa mensagem é para você. É para todo aquele que foi chamado para pregar a palavra de Deus. É todo aquele que foi chamado por Deus para servi-lo. O apóstolo Paulo nos exorta a pregar, a exortar, a repreender com paciência, com amor, com mansidão. Paulo adverte aqui no verso 3, leia aí no verso 3, que virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. E nós estamos nesse tempo. Estamos no tempo em que é errado fazer o certo. Nós estamos vivendo esse tempo onde nos posicionar ao lado da família é ser preconceituoso com quem pensa diferente. A gente está no tempo em que, se eu sou a favor da vida e contra o aborto, eu estou sendo radical. A gente está vivendo um tempo onde nós não podemos repreender ninguém, porque logo aparece alguém dizer que jogar é errado. Nós estamos numa geração onde não pode haver confrontação de pecado, irmão. Numa geração que a verdade de Deus é só amor. Numa geração onde nós temos que apagar os versículos da Bíblia que falam da ira, do juízo, de condenação, arrependimento, mudança de vida. As pessoas não aceitam isso. A gente vive num tempo em que a doutrina correta é aquela que te faz feliz. Infelizmente, irmão, nós estamos vivendo esse tempo. A gente está exatamente nesse tempo onde o apóstolo Paulo diz: naquele tempo. Essa mensagem de Paulo não é apenas para Timóteo, não, irmãos. É para todo aquele que tem a responsabilidade de falar de Deus, todo que tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Essa exortação do apóstolo Paulo é para mim e para você também. Paulo continua dizendo: mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão dos ouvidos. Paulo está orientando Timóteo que as pessoas criarão suas próprias verdades. As pessoas acreditarão nos seus próprios mestres. Elas não aguentarão ouvir a verdade, os confrontando. Elas não conseguem enxergar a verdade mostrando seus erros, porque elas são das trevas. São filhos e filhas da mentira. Não conseguem suportar a verdade. Nesses dias, irmãos, que estamos vivendo, as pessoas vão preferir estar de bem com o mundo do que com a sua própria consciência.
Tem pessoa que aceita o que está no mundo, mesmo a sua própria consciência condenando. As pessoas aceitam para estar bem com todo mundo. A sua própria consciência acusa, mas elas fingem não enxergar. É como o apóstolo diz, elas desviarão os seus ouvidos da verdade e voltarão às fábulas, aos mitos, né? E aqui, irmão, eu quero fazer um parêntese com vocês. Desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu quero abrir um parênteses aqui. Primeiro, desviar seus ouvidos da verdade. Em algumas traduções diz, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Veja que a verdade está ao seu alcance ali. Perceba que a verdade é algo que essas pessoas sabem, que elas veem, elas enxergam. Mas por algum motivo essas pessoas se recusam, ou elas se desviam dessa verdade. O final do verso diz, voltando às fábulas. E aqui há dois sentidos. Pessoas que não querem a verdade preferem colocar algo no lugar dessa verdade, para não serem confrontadas o tempo todo. Elas preferem procurar verdades em outras coisas, em mitos, em histórias, em mentiras. E fábulas também aqui tem o sentido de falsificar, irmão. Ou seja, essas pessoas veem a verdade, elas enxergam a verdade, mas elas acabam descrevendo, elas acabam entendendo essa verdade como algo fantasioso, como algo sem fundamento. E por isso elas acabam banalizando essa verdade de Deus. E eu te pergunto, isso não está acontecendo hoje? Nós não estamos vivendo esses dias? Isso não acontece até dentro das próprias igrejas? Existe a banalização da verdade de Deus. Existe o incremento, o acréscimo com mentira, com fábula, com mito. Existe a desvalorização da palavra de Deus de tal maneira, irmão, que é impossível uma pessoa enxergar uma verdade pura. É quase impossível você conseguir enxergar alguma verdade sem estar misturado com uma mentira, sem estar misturada com um erro. Essas pessoas tiram o fundamento bíblico de doutrinas para que essas doutrinas sejam mentirosas, irmãos. Muitas vezes as verdades são apresentadas, irmãos, mas as pessoas com seus corações duros, cheios de erro, elas se desviam, elas se recusam a ouvir, elas se recusam a praticar. Mas a mensagem do apóstolo Paulo a Timóteo é clara. No verso 5, o apóstolo Paulo diz algumas orientações que devemos observar. E nós, quando eu digo nós, eu me refiro, eu me incluo nisso. A gente devia se lembrar dessa orientação todos os dias, principalmente para quem tem chamado de liderança ministerial, principalmente para quem exerce uma função no corpo de Cristo. Olha o que diz o apóstolo Paulo no verso 5. Falando a Timóteo, ele diz: tu, porém, vigiai em todas as coisas. Ou seja, depois de mostrar a Timóteo que muitos não ouvirão a sua mensagem, ele diz: vigiai em todas as coisas. Vigie, irmão, para você também não cair nessas ciladas aí. Vigia para você não tropeçar nos erros que você mesmo condena. Vigia para você não desagradar o coração de Deus. Vigia para você não se achar superior aos outros, de precisar de repreensão, de exortação. Vigia para você não ter a soberba por estar numa posição melhor do que o seu irmão. Paulo está dizendo isso.
vigiai em todas as coisas. Todas as coisas. Tu, porém, Timóteo, vigia em todas as coisas. Essa mensagem também é para mim e para você, irmão. Paulo continua dizendo, sofre as aflições. Aqui ele é claro. É imperativo, sofre as aflições. Ele não está dando possibilidade, ele está falando para sofrer. Sofre o que tem que sofrer, irmão. Suporte o seu sofrimento. Não foi para isso que eu e você fomos chamados? Por que reclamar agora? A Bíblia diz, em tudo dai graça. Sofre as aflições. E sofre calado. Porque o sofrimento vai produzir frutos, irmãos. Suporte os sofrimentos. Suporte o sofrimento, pastor, líder, missionário, evangelista, irmão, irmã. Tem que suportar o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Paulo continua dizendo, faça a obra de um evangelista. E o que um evangelista faz? Evangeliza, irmãos. Prega, ensina. Paulo diz a Timóteo assim, filho, você está vendo toda essa dor que eu estou passando aqui? Que eu estou aqui preso? Eu estou sofrendo todo tipo de aflição? Mas mesmo assim eu continuo evangelizando. Enquanto eu estou preso, eu evangelizo os guardas, eu evangelizo os presos. Quando eu estou solto, eu evangelizo os territórios, eu planto igrejas, eu ensino, eu prego. E eu e você, irmãos, nós temos que fazer a obra de um evangelista. E essa obra não depende de como eu e você estamos. A obra tem que ser feita. É uma ordem, faça. Faça a obra de um evangelista. E por último, Paulo diz, faz plena demonstração do teu ministério. Ou outras versões diz, cumpra plenamente o seu ministério. Qual é o seu ministério, querido irmão e irmã? Você está o cumprindo plenamente? Você está demonstrando o teu ministério? Deus te colocou no mundo para quê? O que você veio fazer aqui? Que demonstração referente ao ministério você tem apresentado ao mundo? Você está cumprindo plenamente o seu ministério, irmão? Nesse verso 5, Paulo diz, faz plena demonstração do teu ministério, Timóteo. Não importa as circunstâncias que eu estou, não importa como você está, não importa como o mundo estará, cumpra plenamente o teu ministério. É uma ordem, irmão. É uma ordem. Paulo diz a Timóteo cumprir o seu ministério, e ele diz isso depois de argumentos, depois de argumentar, de ter argumentos, e deixaria qualquer pessoa desanimada. Depois de ter uns argumentos de dor, de sofrimento, Paulo diz, cumpra plenamente o teu ministério. E lembre-se que Paulo, lá no verso 1 e 2, lá no início, quando lemos, ele chama Deus e chama Jesus Cristo como testemunha. Ele exorta diante da presença de Deus e diante da presença de Jesus Cristo. Ele diz, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Vocês entendem, irmãos, que isso não é uma possibilidade, isso é uma ordem? Vocês entendem que o apóstolo Paulo está passando uma orientação a Timóteo, mas uma orientação que não se baseia na circunstância, que
que não se baseia no que nós achamos, não se baseia no nosso sentimento, em como nós estamos, se baseia numa ordem que nós temos que fazer. Pregar a palavra não depende de mim. O apóstolo aqui não estava só orientando, ele estava dando uma ordem. E é essa ordem que temos hoje. É a mesma ordem de pregar, de evangelizar, de nos posicionar em relação à palavra de Deus. A carta era para Timóteo, mas o princípio, a ordenança, é para todo aquele que professa ser cristão, irmão. Pregue a palavra, evangelize, esteja preparado para dar bom testemunho. Eu tenho certeza que Deus, com a sua misericórdia, estará nos ajudando em todas essas etapas. Quantas pessoas não estão se desviando da verdade porque falta uma pregação da própria verdade, irmãos, uma pregação da palavra de Deus, que quando se prega, pregamos por motivos errados, pregamos com erros humanos, com acréscimo, que acaba afastando ainda mais as pessoas. Quantas pessoas estão no erro por enxergarem uma falsa verdade, uma fábula, uma verdade com uma mentira como base. O diabo não te confronta, irmão. Ele fala exatamente aquilo que você quer ouvir. Quem te confronta para mudar é o Espírito Santo. Mas muito de nós não gostamos de ser confrontados. A gente prefere ser confirmado. A gente não gosta de ser exortado, ser repreendido. A gente prefere ser acariciado, né? Elogiado. Mas o Espírito Santo vem nos confrontar para a mudança. E a gente precisa ter isso em mente. Quantas pessoas não estão caminhando rumo à perdição? E elas caminham com certeza de estarem corretas. Quantas pessoas hoje em dia não recusam a verdade para aceitar a mentira, porque a mentira é mais fácil, dói menos. E sabe por quê, irmão? Porque a pregação da palavra está modificada. A pregação da palavra tem tudo, menos a palavra de Deus. Tem erros, tem propaganda, tem diferentes tipos de evangelho mundano, mas não tem a palavra viva, aquela que transforma. Hoje em dia o evangelho de Jesus é raramente pregado. Hoje em dia nós, líderes, nós construímos na mente das pessoas um Cristo que não existe, um Deus que não é bíblico. E aqui Paulo exorta, pregue a palavra, mas faça isso da forma correta, da forma como a palavra de Deus mostra. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o evangelho aqui não é nosso, o evangelho é de Jesus, e sendo dele eu não tenho poder, não tenho autoridade para modificar. O evangelho é dele, tem que ser pregado da forma que ele mesmo estabeleceu. Que Deus nos dê força para pregarmos a sua palavra em meio a todos esses impedimentos e problemas, a esse mundo caótico, a essa pandemia, as pessoas que não creem, que zombam. Deus nos dê força. Que Ele nos abençoe com poder no Espírito Santo, para que a gente consiga vencer as mentiras implantadas nas mentes e nos corações das pessoas. Que Ele possa nos orientar, irmãos, a mim, a você, a falarmos através da Bíblia, a falarmos através da palavra em nome de Jesus, e não o nosso próprio nome. Amém? É essa mensagem que eu tenho para os irmãos hoje.
Deus possa confrontar o seu coração, que Ele possa confortar, tranquilizar, que Ele possa esclarecer a sua mente e trazer verdade para a palavra dEle. Que a gente, como servo aqui, irmãos, sejamos submissos, obedientes, em pregar a sua palavra como tem que ser, em todas as oportunidades, com mansidão, com amor, para que a vontade de Deus seja feita na vida de cada um. Amém? Vamos ouvir um louvor e já voltamos com a oração final. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
ministrando louvor. És teu prazer e o meu amor. Ministrando louvor. Nasci pra te adorar. Ministrando louvor. No Espírito e verdade. Ministrando louvor. Ministrando Amém, irmãos. Estamos voltando aqui. Vamos fazer uma oração para que Deus fale conosco nessa manhã. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e amado Pai, entramos, Senhor, na Tua presença nessa manhã para Te glorificar, para Te bendizer. Sabemos, Senhor, da Sua magnitude, do Seu tamanho, do Seu poder. Sabemos, Senhor, que estamos debaixo da Tua mão poderosa, debaixo da Sua soberania. E sabendo disso, Senhor, Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, abra o nosso coração, a nossa mente. Tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor quer nos mostrar, que o Senhor falou ao nosso coração, que fique internalizado, que dê frutos. Não deixe que o mal tire de nós, meu Pai, a Tua palavra. Não deixe, meu Pai, que o mal toque em nossas vidas. Não permita, Senhor, que nenhum tipo de mal entre em nossas casas. Estamos diante da Tua presença, meu Pai, te pedindo com sinceridade. Cuida de cada um de nós nesta pandemia, neste mundo perverso, mundo onde as pessoas não querem ouvir a verdade, não querem saber da Tua presença. Cuide de cada um de nós, nos proteja com o Teu amor, com a Tua mão, com a Tua presença, meu Pai. Não permita que o mundo espiritual e que o mundo físico nos impeça de continuar andando. Não permita, meu Pai, que os seres espirituais caídos nos desvie do caminho. Tire as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que nós consigamos enxergar a Tua presença, o Teu caminho, a Tua santidade. Nos dê força para continuarmos caminhando, continuarmos trilhando em direção ao céu. Assim como essa passagem hoje dita, nos dê força para continuar pregando a Tua palavra, para continuar evangelizando. Não permita, meu Pai, que a gente se esmoreça. Não permita que, de alguma forma, o diabo tire a pregação da nossa boca. Não permita que o diabo, de alguma forma, nos desvirtue. Faça com que nós paramos de olhar para a verdade, Senhor. Nos proteja de todo mal. Coloque a Tua palavra nos nossos olhos, no nosso coração, na nossa mente, para que a gente siga apenas a Tua palavra, Senhor. Para a gente não errar, para a gente caminhar em caminhos retos. Eu oro por cada ouvinte, por cada pessoa que ouviu essa pregação, que o Senhor possa confrontar o coração dessas pessoas, fazer essas pessoas pensarem a respeito das suas vidas, o que nós estamos fazendo para evangelizar, o que nós estamos fazendo para praticar a Tua verdade. Confronte, meu Pai, mas também tranquilize. Também dê amor, dê providência. O Senhor sabe o que cada pessoa está passando, o que cada pessoa está sofrendo. Entra com providência na casa de cada um, na família de cada pessoa. Com paz, com tranquilidade, Senhor, nesse momento de pandemia.
nesse momento que está causando tanta ansiedade, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas sendo maltratadas, sendo jogadas sem ter cuidados. Olhe por essas pessoas, meu Pai. Olhe por cada uma dessas pessoas. Nos dê um dia abençoado, um fim de semana abençoado. Nos dê saúde. Nos dê proteção de todo tipo de mal. Que o Teu amor, que a Tua luz encha a casa de cada ouvinte. Enche o coração de cada ouvinte. Revigorando no Espírito Santo, dando a força que precisamos para seguir adiante. Eu te oro, te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos chegando no final de mais um programa Caminho e Verdade. Agradeço a sua audiência. Continue nos ouvindo as reprises dos programas aqui na Rádio Voo Livre. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua sexta-feira, o seu fim de semana. Deus te proteja de todo mal, de todo tipo de mal. Que Ele possa confortar o seu coração, possa tirar essa ansiedade do seu coração nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sofrendo, mas que Deus te renove, te revigore, te dê forças para continuar. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Fique com Deus. Voltamos na sexta-feira que vem, se Deus permitir. Fique com Deus e a paz do Senhor. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Saudades do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino e ainda não cheguei em casa. Mas esse dia vai chegar. Em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro. O céu será para sempre o meu lar. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro. Tenho saudades do meu lar, onde eu vou morar. Mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa,
por isso as feridas, mas ainda não cheguei em casa. Por isso as lágrimas, mas ainda não cheguei em casa. Mas logo vou. Tenho saudades do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, eu sou forasteiro. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá rancor, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, meu lar, meu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, meu lar, meu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar.